Olá, galera, tudo bem? O professor Dionei está aqui hoje mais uma vez com vocês e na aula de hoje, gente, nós iremos focar um pouquinho a respeito das atividades que vocês têm lá no livro didático de vocês referente ao tópico de funções compostas. Na aula anterior, a gente trabalhou mais com a ideia do conceito de uma função composta, certo? E a gente focou basicamente com a ideia de problemas, a partir da proposição entre problemas envolvendo o conceito de função composta, certo? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho mais a respeito da ideia mais abstrata envolvendo esse tópico de função composta. Gente, esse é um conteúdo bastante presente nos vestibulares, tá? Principalmente quando a gente fala em ACAF e UFSC, ele está sempre presente ali dentro, a composição entre duas funções. E geralmente, nem é tanto naquele sentido de problemas que a gente viu anteriormente, na aula anterior. É mais focado nesse tipo de atividade que a gente vai ver hoje, certo? Então, para a gente começar a resolver nessa aula, eu queria fazer o exercício resolvido de número 3, lá da página 126 do livro de vocês, certo? Ele, na verdade, já está resolvido no livro, mas eu queria resolver aqui junto com vocês. Então, o que fala essa questão? Olha só, nós temos duas funções. A função f de x, cuja lei é 2x mais 5, e nós temos a função g de x, que representa x ao quadrado menos 2. Nós temos que determinar na letra A a composição de g com f para x igual a 3. Nós costumamos dizer, gente, o GOF, certo? O GOF é a composição de g com f. Então, primeiro eu vou fazer a letra A. Eu não vou fazer todas, ok, gente? Para essa aula não ficar tão grande, porque basicamente o raciocínio que a gente utiliza nas demais é o mesmo desse que eu vou usar aqui para resolver a letra A e a letra D, tá? Que são os dois casos assim principais. Então, na letra A, eu quero calcular a composição de g com f. Gente, essa bolinha que está aqui no meio é o símbolo que representa composição, uma função composta, certo? Então, nós temos que juntar as funções g e f. Eu sugiro sempre para vocês trabalharem não com essa representação da bolinha. Essa é o que vai vir no enunciado. Mas na hora que a gente resolve isso daqui, o que significa esse GOF? É a função f dentro da função g, certo? Então, o que acontece? O GOF de 3 significa que eu vou calcular o valor da função f de 3, então eu vou substituir a variável x da função f por 3, e esse resultado proveniente da função f será substituído novamente na função g, certo? Então, o GOF de 3, na verdade, é o g de f de 3. Então, segue a ordem, ó. Se aparece primeiro g, então a função g é a que fica aqui de fora, certo? E depois vem o f. Então, é o f, é a função f que será colocada dentro da função g. Quando eu digo, gente, colocar dentro, significa eu substituir a variável x da função g pela resposta proveniente da função f. Tudo bem? Então, o GOF de 3 nada mais é do que o g de f de 3, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, ó, eu vou pegar o f de 3 e substituir na função g. Só que até então, nós ainda não sabemos quem é o f de 3. Então, nós vamos olhar lá em cima no enunciado da questão, qual é a função f. A função f é essa daqui, ó, 2x mais 5, ok? E nesta função f, eu vou substituir o x por 3. Então, vamos lá. Primeiro de tudo que a gente vai calcular é o f de 3. Então, 2x mais 5 significa 2 vezes 3 mais 5. 2 vezes 3 é 6, somando 5 resulta em 11. Então, nós sabemos que f de 3 corresponde a 11, ok? Agora, nós iremos calcular o quê? O g de f de 3. Então, nós iremos pegar a função g. Qual é a função g? X ao quadrado menos 2. No lugar da variável x dessa função, nós iremos substituir quem? F de 3. Quanto que era f de 3? Era 11. Então, eu vou pegar x ao quadrado menos 2. No lugar de x, ó, eu até coloquei em vermelho aqui para facilitar a leitura de vocês. No lugar do x, eu vou colocar o f de 3, que era 11. Então, nós ficamos com 11 ao quadrado menos 2. 121 menos 2 resulta, então, em
119. Pessoal, então, a composição de G com F para x igual a 3 resulta, no caso, em 119, ok? A letra D, ela pede o seguinte, a composição de F com G, só que para a variável x. Eu, na verdade, agora, gente, isso daqui, o exemplo D, na verdade, ele é o mais importante, que é eu calcular qual é a função composta entre F e G. Calcular a função composta dessas duas. E aí não é necessariamente para um número, certo? É para a função composta que resulta dessas duas. Então, primeiro de tudo, nós queremos F composição com G. Então, o fog de x vai representar o quê? O F de G de x. Lembra da ordem que eu falei antes para vocês? Na letra A apareceu o G primeiro, então o G ficou de fora. Aqui na letra D, o F apareceu primeiro, então é o F que fica de fora. Então, nós temos F de G de x. Turma, nós temos que substituir o G de x na variável x da função f. Não é um número agora. Eu vou substituir a própria função g de x. Então, ó, a função g de x é x ao quadrado menos 2. Esta função deve ser substituída no lugar da variável x da função f, que é 2x mais 5. Então, nós iremos pegar a função f, que era 2x mais 5, e vou substituir o x, que é a variável dessa função, pela função g, que era x ao quadrado menos 2. Então, nós acabamos ficando com isso daqui, ó. Para a gente resolver isso, gente, tem que aparecer o x no final, certo? Então, aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva, vulgo chuveirinho. 2 vezes x ao quadrado será 2x ao quadrado, e 2 vezes 2 negativo resulta em 4 negativo. Então, eu tenho 2x ao quadrado menos 4 mais 5. Para a gente resolver isso, eu consigo juntar aqui os termos semelhantes. 4 negativo com 5 positivo. Resulta em 1. Gente, então, f de g de x é igual a 2x ao quadrado mais 1. Beleza? Então, eu fiz a A e a D, gente, mas a letra B e a letra C, elas seguem os mesmos raciocínios desse exemplo que eu fiz aqui. Beleza? Podemos avançar, então? Esta foi a questão 3. Eu também queria fazer com vocês a questão 4, gente. A questão 4 ela é diferentona das demais. Nós temos uma função f de variável real, certo? Tal que f de 3x menos 2 é igual a 6x mais 1. Determinar na letra A f de 4. Gente, percebam uma coisinha. Vamos entender isso daqui, ó. F de 3x menos 2 é igual a 6x mais 1. A gente está acostumado a ver f de x, tudo bem? Mas aqui nós temos f de 3x menos 2. O que significa isso? Existe uma função f que, quando eu substituo a variável dessa função f por 3x menos 2, isso vai resultar na função 6x mais 1. A ideia que nós queremos calcular na letra A é qual é o valor da função quando a variável x for 4. Como que a gente resolve isso daqui? Na verdade, é uma função composta, certo? Só que nós queremos calcular o valor original, o valor proveniente daquela função, para x igual a 4, certo? O que nós faremos aqui, gente? Tá vendo que nós temos f, entre parênteses, nós temos 3x menos 2? E nós queremos calcular o f entre parênteses 4, isso já nos dá uma ideia do quê? Que f de 3x menos 2 tem que ser igual ao f de 4. Então, a variável da função, ela aqui, o 3x menos 2, certo? Tem que ter o mesmo valor que o 4. Não está entre parênteses, não está 3x menos 2 entre parênteses, e aqui eu quero calcular o 4 que está entre parênteses, então significa que esses dois representam a mesma coisa. Eles têm a mesma ideia por trás. Então, eu vou simplesmente igualar o que está dentro desse parênteses aqui, 3x menos 2, com o valor que está dentro do parênteses ali na letra A, que é 4. Resolvendo essa equação, 3x menos 2 igual a 4, o 2 negativo passa positivo para o outro lado, então fica 6 dividido por 3, 2. Então, temos que x é igual a 2, ok? O que faremos na sequência? Gente, sabemos que o x vale 2. Então, o x é igual a 2, que vai representar na prática o f de x igual a 4. Tudo bem? A gente meio que está trabalhando por baixo dos panos nesse caso.
Então, nós tínhamos a função f de 3x menos 2 igual a 6x mais 1. Para representar o f de 4, eu preciso que o x seja 2. Então, eu vou substituir nessa minha função, aonde tem o x, eu vou colocar agora o 2. Então, ó, eu tinha 3x menos 2 dentro dos parênteses. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 2, que é aquele valor que teve antes. A mesma coisa no outro lado. 6x mais 1, no lugar do x, eu vou colocar o 2 também. Então, a gente vai resolver isso, gente. Dentro dos parênteses, 3 vezes 2 é 6, menos 2, 4. Então, nós ficamos com o quê? F de 4, que não era exatamente o que nós queríamos calcular antes. Era isso, não era? F de 4. Então, quando eu substituo o x por 2 aqui dentro dos parênteses, vai ficar f de 4. E, resolvendo no outro membro da igualdade, 6 vezes 2 é 12, mais 1, temos então que f de 4 é igual a 13. Gente, está resolvido também a letra A. F de 4 é igual a 13. Mas vocês entenderam a lógica da questão? Não é eu substituir o x por 4, gente. Porque aqui tem uma função composta no meio. Eu primeiro teria que saber qual era o valor de x que eu substituía na função para que gerasse o x igual a 4. Nesse caso, eu tinha que substituir o x por 2, porque era a composição entre essas duas funções, certo? Tanto é que quando eu substituí por 2, ó, aqui no meio 3x menos 2, ficou no final das contas f de 4, que era exatamente o que nós queríamos calcular. Então, essa é a letra A, beleza? Vamos para a próxima. A próxima, gente, é o f de x. Aí é que tá. Eu quero saber, na prática, qual era a minha função original que gerou o f de x, ok? Então, eu tenho o seguinte. Eu vou pegar aqui, gente, esse x, ele está representando 3x menos 2. Eu acredito, aqui no meio, o que vai acontecer? Este x, ele é a minha função inicial que nós tínhamos, certo? Então, agora, gente, eu vou pegar o seguinte. Para a gente descobrir qual é esta função, vamos ter que fazer um negócio que a gente chama de parametrização. O que é uma parametrização? É uma mudança de variável, certo? Uma mudança de variável. Então, o que significaria essa mudança de variável? Esse 3x menos 2, que estava aqui dentro dos parênteses, gente, eu vou chamar isso de t. Poderia ser a letra que você quiser, ok? Eu vou usar a letra t. 3x menos 2 igual a t. Por quê? Porque eu preciso achar a função inicial, tudo bem? Então, eu vou pegar o que estava dentro dos parênteses e vou chamar isso de uma variável qualquer. Estou chamando de t. Agora, como a gente está trabalhando tudo em função de x, eu vou isolar o x. Então, para eu isolar o x, vai ficar o quê? 3x menos 2 igual a t. O 2 vai passar positivo para o outro lado. Então, 3x é igual a t mais 2. E o 3, que está multiplicando a variável x, eu vou passar ela dividindo para o outro lado. Então, nós temos que x é igual a t mais 2 dividido por 3. Ok? Gente, achamos o meu x. T mais 2 sobre 3. Agora, isso está em função da variável t que a gente parametrizou antes, ok? O que nós vamos fazer? Eu vou pegar inicialmente essa minha função que eu tinha aqui, e aonde tem a variável x, tanto dentro do parênteses como fora do parênteses, gente, eu vou substituir esse x por isso daqui, ó. T mais 2 dividido por 3. Como é que isso vai ficar? Primeiro de tudo, como a gente usou uma parametrização, eu estou chamando de t, então o que estava dentro dos parênteses era 3x menos 2. E esse 3x menos 2 eu chamei de t. Então, na prática, eu estou trabalhando com uma nova função que eu vou chamar de f de t, ok? Por enquanto. Então, f de t é igual a f de 3x menos 2, que é igual a 6x mais 1. Vou substituir o x por t mais 2 dividido por 3. Então, nós vamos ter o quê? A função f de t é igual a f, certo? Ó, copiei igual, gente, 3x menos 2. Só que aonde tinha a variável x, eu estou substituindo ela pelo quê? Por t mais 2 dividido por 3, ok? E, claro, tinha o menos 2, fecha parênteses, igual. 6x mais 1. De novo, no lugar do x, eu substituo por t mais 2 dividido por 3.
Gente, vamos aplicar um pouquinho de álgebra aqui agora. Primeiro, nós temos o 3 multiplicando essa fração, cujo denominador também é 3. Então, 3 dividido por 3 cancela, certo? 3 com 3 eu posso cancelar. Então, aqui dentro fica apenas t mais 2 menos 2. Tudo bem? Ó, eu cancelei esse 3 multiplicando com esse 3 dividindo. Ficou apenas t mais 2 menos 2. E no outro membro da igualdade, eu tinha 6 multiplicando e eu tinha 3 dividindo. Então, eu posso fazer essa divisão aqui, ó. Quanto que é 6 dividido por 3? Não é 2? Então, esse 2 estava multiplicando t mais 2. E isso tudo ainda mais 1, ok? Gente, olha que coisa doida que aconteceu aqui dentro dos parênteses. Eu tinha t mais 2 menos 2. 2 positivo com 2 negativo, isso dá quanto? Não dá zero? Então, olha o que resultou. F de t. Na prática, gente, a gente não queria encontrar o f de t agora? Então, esse cálculo aqui dentro dos parênteses, na verdade, você nem precisaria fazer. Se você fez aqui, isolou corretamente no começo, gente, você já tem o f de t. Esse cálculo é a comprovação que tinha que dar f de t, tinha que sumir, porque a gente quer calcular esse cara, o f de t, certo? Que é a minha variável que eu escolhi. Então, aqui dentro, sempre vai ter que ficar a letra que você escolheu. Se não ficou a letrinha que você escolheu, ou você errou no cálculo que deu aqui, ou você errou no cálculo de isolar lá no começo, tá? Porque aqui dentro vai ter que ficar a letra que eu escolhi, que no caso é o t. Ok? E no outro membro da igualdade, a gente aplicou a distributiva. Então, 2 vezes t é 2t, 2 vezes 2 é 4, e eu já tinha que somar 1. Com isso, concluímos que f de t é igual a 2t mais 5, certo? Gente, nós queríamos calcular f de x, nós temos f de t. Não importa, no caso aqui, qual que é a variável, 2t mais 5. Então, eu vou simplesmente... eu usei a variável t, né? Mas essa função f de t, gente, ela poderia ser, por exemplo, uma f de x, igual a 2x mais 5, tá? O que acontece? Professor, se eu chamei de t igual a 3x menos 2, eu não deveria substituir o t por 3x menos 2? Gente, você não precisa fazer isso, porque se você fizer isso, você vai retornar novamente ao valor que você tinha lá no começo. Tá? Você volta para exatamente o que você tinha lá no começo da igualdade. Então, você terminou aqui o f de t, isso poderia ser f de t, f de x, f de z, seja lá a variável que você escolheu. Nesse caso, fica f de x mesmo, tá? Então, f de t é o equivalente a f de x igual a 2x mais 5. Então, gente, a função original é 2x mais 5. E se você pegar no lugar desse x e colocar 3x menos 2... você vai gerar 6x mais 1 lá no final. Beleza? Então, também está resolvido a letra B. Esse é um caso mais difícil, gente. Eu sei que ele tá? Mas esse tipo de exercício costuma aparecer bastante, tá? Principalmente nos vestibulares da UFSC. Geralmente tem esse tipo de coisa. Ok? Tiramos de letra a questão 4. Eu quero fazer com vocês ainda a última, a questão 5, gente. Que ela é uma composição de 3 funções. Certo? Então, olha só. A questão 5, nós temos as funções f, g e h. A f de x é x ao quadrado. A g de x é x mais 3. E a h de x é a raiz cúbica de x. Eu quero determinar na letra A o Rogoff. O que seria o Rogoff? É a composição de h com g com f para a variável 2. Gente, nós vamos seguir o mesmo padrão. H de g de f... é eu pegar o quê? H de G de F de 2. Tudo bem? Ó, seguindo a mesma ordem. H, G e F. Então, o que vai acontecer? Primeiro, gente, F de 2, certo? É o último. Então, o F de 2 eu vou calcular e vou colocar dentro da função G. Depois eu vou calcular esse valor para G e eu vou colocar dentro da função H. A gente sempre começa de trás para frente, certo? Então, a primeira coisa que nós calcularemos é o f de 2. Quanto que é o f de 2? Eu vou pegar a minha função f, x ao quadrado mais 1, e vou substituir o x por 2. 2 ao quadrado mais 1, 4 mais 1, 5. Então, temos que f de 2 é igual a 5, certo? Agora, eu tenho a função o quê? G de f de 2. G de f de 2, gente,
eu vou pegar na função g, na variável da função g, que é aqui, ó, x mais 3, no lugar desse x, eu vou substituir o f de 2. Quanto que deu o f de 2? 5. Logo, eu vou ter o g de 5. Lembra só, g de f de 2. F de 2 não é 5? Então, se eu tenho g de f de 2, na prática eu tenho g de 5. Pegar a minha função g, que é x mais 3, e no lugar do x eu vou colocar 5. 5 mais 3, 8. Gente, também temos g de 5. Isso tudo não teria que ir dentro da função h? Então, agora a gente vai pegar quem? A função h de x, e no lugar de x eu vou colocar o g de 5, que por sua vez é o 8. Então, eu quero h de 8. H de 8 é a raiz cúbica de 8, que vocês sabem que é 2. Certo, gente? Então, eu posso dizer que a composição de h, g e f para x igual a 2 é, na prática, 2. Por coincidência, acabou resultando, no final das contas, no mesmo valor, tá? Gente, então, essa questão ela é importante para mostrar que não importa se nós temos uma função composta, duas, nós sempre iremos seguir o mesmo padrão, ok? E eu também queria fazer a letra D, que é a composição das funções G com F. O que é esse GOGF? Gente, eu vou pegar a função F e colocar dentro da G. E depois eu vou pegar essa resposta e colocar dentro da G novamente. Então, é uma função, na prática, dentro da outra, dela mesmo, certo? Só que aqui eu quero na variável x. Então, a gente não vai calcular o x por algum número. A gente vai colocar a própria função dentro da outra. Tudo bem? Então, primeiro nós temos que calcular quem? O g de f de x. G de f de x é o quê? É eu pegar a minha função g, no lugar da variável da função g, eu vou colocar toda a função f. Tudo bem? Então, ó, o g de f de x. Quem era a minha função g? A função g era x mais 3. No lugar da variável x, eu vou colocar a função f, que era x ao quadrado mais 1. Então, ficou isso daqui, ó. X ao quadrado mais 1, botei em azul, que era a função f, e em vermelho era a minha função original, que era a função g. Então, eu vou ter que resolver isso. X ao quadrado mais 1 mais 3. Aqui são termos semelhantes. 1 e 3 eu posso somar, que resulta em 4. Então, g de f de x, pessoal, é o x ao quadrado mais 4. O que a gente vai fazer agora? Eu tinha que pegar esse g de f de x e colocar novamente aonde? Na função g. Então, eu vou pegar de novo a minha função g, que é x mais 3, e novamente no lugar da variável x eu vou colocar isso daqui, ó. Só que agora eu vou colocar x ao quadrado menos 4. Então, eu quero g de f de x. Peguei a minha função g que estava em azul, x mais 3. Só que no lugar da variável x, eu vou colocar quem? G de f de x. E g de f de x é x ao quadrado mais 4. Então, eu vou ter quem? X ao quadrado mais 4 mais 3. 4 mais 3, eu tenho 7. Então, eu sei que a composição de g com f, pessoal, é a função x ao quadrado mais 7. Certo? Ah, e se eu pedisse, por exemplo, né, qual é o valor de g, composição com f para x igual a 9, por exemplo? Você poderia vir direto nessa função final, gente, e substituir o x por 9, sem precisar fazer todos esses processos aqui, certo? Então, é às vezes uma vantagem. Por exemplo, aqui na letra A, eu poderia ter primeiro calculado qual é a função h de g com f para a variável x. Quando eu tenho a minha função final, é só substituir o x por 2. Daí você já tem direto a resposta, certo? É uma alternativa para isso. Gente, é muito importante que vocês saibam chegar nessa função final aqui, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, gente. Se ficou alguma dúvida, não se esqueça que a gente tem o chat para tirar essas dúvidas, certo? Terminamos esta videoaula aqui. Vocês vão ter alguns exercícios agora para fazer. Gente, boa sorte, bons estudos. Nos vemos então na nossa próxima aula. Fechou? Grande abraço, até mais.